Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Olha aí, hein, meus amigos, que maravilha. A diretoria do Cruzeiro, ela conseguiu, né, depois de um longo e tenebroso período, chegar à conclusão que todos nós já tínhamos chegado, né, que não era para vender os dois laterais ao mesmo tempo, que isso não seria inteligente. E o Tite termina ali falando, né, que é essencial manter os seus principais jogadores e tudo. E assim, Kaique, gente, assim, jogou muita bola na temporada passada, tá entre os 3 melhores laterais. Aí se você prefere o Reinaldo, o Juba ou o Kaique, vai do seu gosto pessoal, mas foram os 3 melhores laterais do último Brasileirão. E agora, finalmente, o Cruzeiro encaminhando aí o fico do Kaique, a saída do Prats, né, que não se pode ganhar todas na vida. Tem mais informações aí, Samuca? Então, e gostei do jogo do Kaique ontem, né? Acho Bom que jogo. muito firme, ganhando muitos duelos. E como correu, tem que viu? ser. Sim. Nossa Senhora. Correu bem ali na esquerda. O que tem, Caramujo, é que a negociação ela esteve próxima e ainda bem, né? Eu acho que não tem que errar duas vezes, né? Porque se você pensa em vender, você desistir, recuar, beleza. Eu acho que corrigiram em tempo, porque aí eu vi muito comentário. Ah, estão perdidos. Ainda bem que estavam perdidos ao ponto de recuar, né? Sim. Porque, não estão perdidos, já tinha feito. Não, beleza, erraram, corrigiram o erro. Sim. Porque se você, não, porque a gente já pensou e deu um ok sem assinar, agora não tem jeito mais, vamos ter que fazer. Não? Aí ia errar duas vezes, né? Então, que bom que errou uma só e não dava para vender. Com o mercado desse jeito aí, eu falei aqui semana passada, eu tinha muito medo do que poderia vir. Porque quando a gente ficou imaginando, o Cuiabano, isso e aquilo, ou ia gastar o dinheiro praticamente, ia trocar um jogador adaptado por um que teria que se adaptar. E não sei se ia entregar o que o Kaique entrega, né? Então, tô feliz que ele ficou, vão conversar aí para renovar, para melhorar as condições. Para o Kaique também, que eu acho que merece, né? Pelo campeonato que ele fez no ano passado, a temporada no ano passado. É importante a gente dizer que o Kaique não tem um ano de titular absoluto, né? Ele virou titular com o Jardim, quando o Jardim aceita liberar o Marlon, ele vai lá para o Grêmio e o Kaique assume e deu conta do recado. Então, acho que vai crescer mais ainda, tem tudo para crescer. E ia ser uma transferência assim, não era pagamento à vista, tinha muita coisa ali que não ia ficar legal. Ia ter que colocar o Cauã, né? Já. Jogaria ontem, inclusive, porque no sábado ali ficou para bater o martelo. Quando o Cruzeiro repensou, né? De sexta para sábado o Cruzeiro já estava repensando, só que aí o jogador já estava com a negociação avançada também. Então, meio que participou pouco ali do treino com essa interrogação, né? E aí, no sábado mesmo, tudo foi resolvido e o Kaique fica, e ótimo que fica, porque não ia encontrar uma reposição assim e tenho medo, repito, pelo que poderia ter vindo aí pro Cruzeiro. E o Cauã realmente aí é uma negociação. Quando o Spindel fala ali sobre alcançar valores, né, mais altos, dependendo do que ele for negociado lá, vamos tentar aí saber quais são esses percentuais aí de mais-valia, né? Porque dependendo, Borussia, se você vender por mais de 30, temos que ter aí direito a tantos por cento. Então, aí realmente poderia dar. E acho que nesse caso aí, o staff, o jogador também, eles entenderam que é uma proposta de um clube muito bom para se jogar, né? Então, sim, com certeza está sendo valorizado também. Essa aí acho que até, dependendo das condições desse percentual aí da mais-valia, dá até para entender um pouco. O ideal era jogar mais e em agosto ele ia valer muito mais, né? Mas acho que o famoso, dado o cenário que pintou semana passada, até que ficou bom, né, Rafa? A gente conseguindo a permanência pelo menos do Kaique, que já era o titular, e agora é a diretoria renovar com o jogador para ter uma margem de segurança, né? Pra gente não ficar, nossa, tá 1 ano e meio do fim do contrato. Sim. Não, renova com o jogador e ele merece uma valorização, né? Sim. Ô, diretoria, vamos dobrar o salário do Kaique aí pra nós, por favor? Assim, essa situação toda do Kaique é assustadora pra mim, Caramujo, porque
que um dos dois seria vendido nessa temporada, eu acho que o torcedor que acompanha mais assiduamente o Cruzeiro não tinha dúvidas. E as vendas, elas precisam acontecer. Mas vender os dois na mesma janela de transferências e por valores que não são irrecusáveis, eu não estou dizendo que são baixos, mas não são irrecusáveis, muito longe disso. É assustador, assim, não tem explicação, e por isso até o Spindle não concedeu coletiva, né? Ele deu um pronunciamento. Porque se tivesse que responder sobre por que o Cruzeiro considerou vender nesse momento, com a venda do Cauã Prats já encaminhada e por esses valores, eu acho que ele teria dificuldade de colocar uma resposta que convencesse a todos nós e ao torcedor do Cruzeiro, assim. Foi um momento que, para mim, trouxe muitas dúvidas de qual era a real intenção do Cruzeiro na temporada, se de fato o Cruzeiro estava focado em brigar por títulos, porque eu não vejo nenhuma equipe que briga por títulos vendendo o seu titular e o reserva imediato dele na mesma janela de transferências, a não ser que vá trazer jogadores estrelas mundiais, né, Caio? O que a gente sabe que não é o caso. Então eu realmente cheguei a ter dúvida, tá? Quanto ao planejamento, se tudo que foi falado no início da temporada se conectava com a realidade. Eu concordo com o Samuel, acho que a gente tem que ter humildade, então se perceberam que erraram, e aí foi uma percepção interna, foi por causa da pressão, da torcida, da imprensa, ninguém nunca vai saber. Mas se perceberam que erraram e recalcularam a rota, acho que estão corretos. Mas me assusta demais, porque o Joaquim Pinto concedeu uma entrevista coletiva ao Samuel, ao Mataro aqui, pouquíssimo tempo atrás, em que ele disse que o Cruzeiro tem já atletas mapeados para todas as posições, os valores. Então, como que o Cruzeiro descobriu magicamente, depois de dar o ok ao como, com esses valores, que ele não conseguiria trazer uma reposição à altura? Muito esquisito, não me convence. Que bom que deu errado, né? Que bom que o Cruzeiro voltou atrás. Mas é um sinal de alerta do que seria um erro crasso de planejamento. Então, que a diretoria seja capaz de errar muito menos a partir daqui, porque colocaria a temporada de uma forma comprometida. É um jogador, é uma posição, mas é uma posição vital do campo. Você não gosta que eu use essa palavra, né? Mas e assim, ia comprometer. Você não ia brigar por títulos. Entendeu? Porque o Palmeiras não está fazendo isso, o Flamengo não está fazendo isso, o Fluminense não está fazendo isso. Então, enfim, torcer para que daqui para frente a turma acerte mais. É isso, e tem um jogador assim que você fala do Kaique na temporada passada, pô, o Kaique tem que aprimorar o cruzamento, criação de oportunidades. Nessa temporada ele tá mostrando uma evolução nisso, né, Caio? Deu assistência no Clássico, ontem deu assistência pro gol do Chico da Costa, que acabou não valendo ali, daquele modo controverso. Então, assim, defensivamente ele já é um dos melhores laterais do Brasil, e é um cara que tem uma margem, né, e ele tá trabalhando, tá evoluindo. Então, assim, é um jogador que não dava para perder por um valor tão baixo, e para um time em que ele nem seria titular, né? O Fábregas, quando perguntado sobre o jogador, ele chegou a falar, é um atleta para o futuro. Então, assim, não seria também um acerto pensando no Kaique, na gestão de carreira dele? Ah, com certeza. Para o Kaique é muito mais negócio permanecer no Cruzeiro, né? Já foi assim que, por exemplo, atraiu o interesse do próprio Como, mas eu imagino que tendo mais uma temporada como titular, e aí sim do início ao fim, o mercado tende a se abrir ainda mais para o Kaique, né? Um cara que já está na rota da seleção. E assim, é um lateral equilibrado. Eu concordo com você que ele precisa evoluir no aspecto ofensivo, mas o Kaique não é ruim nesse sentido, né? Ontem eu vi até alguns falando do Matheus Bidu, que fez até uma boa partida contra o Flamengo na Supercopa, elogiando o apoio ofensivo dele. No Brasileirão do ano passado, o Kaique teve mais participações em gols do que o Matheus Bidu, né? Teve mais gol, teve mais assistência. Sim. Então, assim, o Kaique ofensivamente entrega bem, acho que pode entregar ainda mais, e defensivamente ele se tornou um cara muito completo, né? Muito firme para duelar, já foi bastante testado nesse sentido, né? Por exemplo, no ano passado o Kaique enfrentou só o Estevão, só isso. E talvez... Inclusive o Flamengo contra o Cruzeiro, né? Teve aquele embate de Kaique com o Gerson. Foi. Exato. E o Kaique fez uma partidaça. Fez uma partidaça. Então o Kaique já foi muito testado no mais alto nível dentro do futebol brasileiro. É um cara muito seguro e que ofensivamente tem tudo para crescer. Se a gente for pensar em um Kaique tendo uma sequência com mais confiança, poxa, ele deve se tornar um lateral ainda mais completo. É um cara que até tem chamado a atenção nessa temporada, porque está trabalhando bem com os dois pés, né? A gente sabe que é um canhoto, mas, por exemplo, a assistência dele no Clássico para o Caio Jorge foi com a perna direita, uma assistência super difícil.
Então, que bom que permaneceu, realmente preocupou quando a gente viu esse movimento que o Cruzeiro poderia negociar, e aí uma reposição, acho que é dentro do nível que o Cruzeiro estava avaliando, preocuparia um pouco por questão de adaptação, mas é melhor ter o Kaique aqui, influencia demais, gente. Não é só um lateral esquerdo, é um lateral esquerdo que influencia no comportamento do zagueiro pela esquerda, do volante pela esquerda, do ponto pela esquerda. Então, muitas questões desse time, se o Kaique saísse, ficariam como um ponto de interrogação. Qual a situação do Sinisterra? Samuco, podemos aproveitar aqui para um girão de notícias do departamento médico. Já temos a confirmação de que o Cássio tomou o Imosec, né? Mas e as questões E hoje mais... deve ser Floratil, para repor a flora. repor, para voltar tudo. Tem que pegar os nomes desses remédios aí no laboratório Cimédio. É isso. Pra gente... Forçar uma parceria. Estreitar laços. Mas, ô Caramujo, o Chico, o exame vai constatar a lesão muscular, né? Senão ele não sairia daquela forma. O Jonathan Jesus, acho que já deve ter passado por exame de imagem, e a suspeita é de uma lesão mais séria. Então, acho que ali teve um choque, né? E a perna dele ficou presa. E quando faz isso, o Dr. Sérgio Campolino ali no momento fez aquele exame clínico para ver se era ligamento de cruzado, gaveta, né? Que eles falam. Para ver como que tá a questão do joelho, né? Então, existe uma suspeita de uma lesão grave. Ligamento? Tomara de ligamento. Aí não sei se seria a LCA ou uma outra, né? Torcer aí para que não seja nada muito mais sério do que a gente imagina, porque se for LCA, 7, 8 meses aí afastado, né? Um jogador que estava para ser negociado, mas o Cruzeiro não negociou, né? E aí aconteceu tudo que aconteceu, e se isso se confirmar, o Cruzeiro terá que ir ao mercado, muito provavelmente, né? Que eu acho que é um outro ponto que a gente pode falar aí sobre o João Marcelo, né? Eu acho que tá ficando chato a gente falar tanto, mas é que as coisas estão acontecendo o tempo inteiro quando ele tá entrando, né? Eu acho que é ruim isso pro atleta também. E sobre o Sinisterra, o Vidalba tá para voltar, tomara aí que tenha condição já na quinta-feira, né? Porque o Jonathan Jesus, se tem uma suspeita de uma lesão séria, ele não vai jogar a quinta, né? Exatamente. Mesmo que não dê nada, aí você vai perder o atleta por alguns jogos aí, se for uma coisa mais simples. Então, o Vidalba, acho que se ele tiver condição, eu prefiro iniciar com ele do que o João começar. E o Sinisterra, existe uma expectativa de que ele possa aí treinar com o grupo nessa semana, né? Tomara que já seja hoje também, a reapresentação é à tarde, para ter mais uma opção ali para o setor ofensivo, né? Boa. E aí, meus amigos, qual que é o tamanho do prejuízo aí, né? Não ter o Jonathan Jesus no momento. Samuca até falou aqui dessa questão de ir ao mercado. Ir ao mercado, tentar aproveitar algum dos jogadores que está no elenco, tipo tem o Bruno Alves e o Janderson, que não são mais zagueiros com idade de base, que estão lá treinando no dia a dia, mas não foram utilizados pelo Tite. Talvez dá uma oportunidade para esses garotos ou tem que contratar mesmo? Tem que contratar. O Jonathan Jesus ficando de fora todo esse tempo, né, sendo realmente o pior cenário possível, não tem como o Cruzeiro fugir do mercado, não. E talvez eu seja até um pouco radical. O ideal seria o Cruzeiro ir atrás de 2 zagueiros. Porque antes do Jonathan se lesionar, eu já pensava que um zagueiro seria necessário, aí muito por conta do João Marcelo, por estar dando cada vez mais indícios de que a curto prazo não vai se recuperar, e nem sei se isso vai acontecer a médio ou longo prazo. Agora, com uma lesão do Jonathan, eu considero que o Cruzeiro só teria 2 zagueiros confiáveis, Fabrício Bruno e o Lucas Vidalba, que ainda vai retornar, e o Cruzeiro pode ser até que tenha que acelerar algumas questões com o Vidalba para ele já ser titular. Os garotos, claro, têm potencial, mas me parecem que eles não têm tanta confiança por parte do Tite, e é muito pouco para a temporada que o Cruzeiro vai ter. E aí lá na frente, ainda tendo Copa Libertadores, Copa do Brasil, só ter 2 zagueiros realmente úteis. Então assim, acho improvável o Cruzeiro ir atrás de 2 zagueiros, muito improvável, mas seria o ideal. Agora pelo menos, é algo que o clube vai ter que buscar com muito carinho, caso o Jonathan Jesus venha a ter uma lesão grave. O João Marcelo tá bem. Pelo menos é o que disse a Adenor. Caramujo, mas ali, ele não tá errado de falar isso, não. Ele não pode ir pra coletiva e falar, realmente eu tenho que contratar porque nenhum dos meus outros zagueiros presta.
Então, talvez é uma das... Assim, a coletiva dele, inclusive, inteira foi para falar para o seu próprio grupo, né? Ele não quis falar a realidade dos jogos, aquilo que a gente viu no campo. Ele quis, talvez, fazer um afago no seu grupo de jogadores, e eu aplaudo a coragem dele, porque ele se coloca na posição de ser ainda mais criticado e cobrado do que está sendo. Mas eu entendo que no futebol brasileiro acontece esse tipo de coisa. Nesse caso em específico, eu acho que ele fez o correto. Você não tem que expor o jogador. A gente já viu o João Marcelo jogar muito mais bola no Cruzeiro do que ele está jogando. Eu acho que ele melhorou um pouco em relação a como ele começou, mas ainda está muito longe daquilo que ele já apresentou no Cruzeiro e daquilo que nós precisamos hoje de um zagueiro, porque o nosso sarrafo subiu bastante, as competições, onde nós brigamos no Campeonato Brasileiro, isso vai exigir atletas melhores e de mais nível em todos os setores do campo. O João Marcelo até o momento não é esse atleta. Sobre a contratação, acho que vai depender muito da gravidade do Jonathan Jesus, mas se for algo como um LCA, por exemplo, que tira o atleta aí por 7, 8 meses, e ainda é pouco, né? Que pouco tempo atrás era um ano LCA. Aí realmente tem que ir ao mercado e tem que contratar, mas ele fez o certo em falar sobre o João Marcelo dessa forma. Eu tô discordando muito da Rafa hoje. Eu acho que ele não fez o certo. Você pode proteger o seu jogador, mas com outras palavras. Dizer que ele está bem, o campo está mostrando, né? É desconexo com a realidade. Exato. Pode falar, o João passou por um processo, é um jogador que já mostrou muito potencial. Todos nós aqui, né, sabemos reconhecer isso, que ele foi muito bem naquela temporada de 24, né? Depois de não receber chances em 23 quase, faz um grande ano em 2024, termina mal ali, assim como o Cruzeiro também dá aquela patinada, vem a lesão grave e ele está com dificuldade para voltar ao nível que a gente espera que ele possa voltar. É jovem e é normal esse processo, e por ser normal, eu acho que ele não pode ser exposto dessa forma. Porque ontem ele teve, eu acho que um desarme bom, que foi na ponta esquerda. Sim. Os outros lances, assim, são de um zagueiro que está muito abaixo, muito abaixo. Na corrida, ele perde quase todas. E o João, ele não é um zagueiro super rápido, né? Mas ele também não é esse zagueiro lento. Então, eu acho que você pode chegar numa coletiva, queremos recuperar o João Marcelo, tem certeza que ele vai recuperar, a gente tem confiança no atleta, mas isso é aos poucos, né? Falar que ele está bem disputando titularidade, aí eu achei fora de órbita. E eu achei que o Tite usou um exemplo infeliz também, porque ele fala do jogo contra o Democrata, né? O Cruzeiro toma um gol que começa numa falha do João Marcelo. A maior falha é do Fagner, mas o João Marcelo cabeceia para trás. Ele gera aquela oportunidade ali pro Brian chegar e, claro, não tô aqui eximindo o Fagner, mas o João Marcelo erra, né? O João Marcelo não tem nenhum bom jogo na temporada, nenhum mesmo. A gente fala de bons jogos. Acho que tem um jogo que ele assim, não tem nada para falar dele, o 5-0. Que ele entrou no intervalo na vaga do Jonathan, mas ali foi um jogo, um jogo atípico, né? O Uberlândia facilitou muito pra gente, mas ali ele não merece crítica. Mas mesmo assim eu nem considero uma boa atuação, sabe? Eu acho que é muito isso que você falou, assim, de cenário do jogo, né? Ele nem foi muito exigido. E o João Marcelo não pode acreditar nisso que o Tite falou, né? Até para ele seguir se motivando, seguir pensando que realmente tem que fazer mais. Porque se o treinador fala isso e aí de repente o João Marcelo absorve como realmente uma realidade, aí é preocupante. Porque para ele ser um zagueiro confiável para o Cruzeiro, precisa fazer muito mais. O 2026 o João Marcelo não é bom. Não acho que ele acredita, assim como não acho que os jogadores do Cruzeiro acreditam que fizeram um grande jogo, né? Porque o Tite falou isso também, que não é verdade. Repito, a coletiva dele não foi para falar sobre o jogo, sobre o momento do Cruzeiro, foi para fazer afagos no grupo do Cruzeiro. Assim como o Fabrício Bruno, por exemplo, quando concede uma entrevista ali no intervalo, à TV, é uma entrevista para poder falar que está fechado com o treinador, com a comissão técnica. Então, as escolhas do que falar publicamente ontem, elas tinham intenções muito específicas, que não eram a realidade do que a gente está vendo no campo. Então, eu me assustaria muito, tá? Se eu visse que a turma lá está acreditando nessas coisas. Acho que internamente, espero, né? Torço que o discurso seja outro, porque senão
Não vai dar para, em toda coletiva, ele ficar fazendo afago no elenco. Em algum momento ele vai ter que começar a falar a realidade. Acho que a tentativa dele foi realmente de vamos dar uma recuperada Paizão, na confiança. né? Ele gosta. Tá todo mundo meio preocupado, desesperado, então vamos tentar. Só que mentir pro torcedor é difícil também, né? Você E a chegar pro gente tinha torcedor um e falar, treinador que falava muito a verdade, né? Até o ano passado. Então, Isso é bom, viu, gente? Treinador que fala a verdade costuma ser muito bom. Mas enfim, é isso, o João Marcelo tá abaixo. E eu vi gente sugerindo aqui, Adrielson, Joaquim e tudo mais. Vocês conseguem achar assim, né? Se o Cruzeiro de fato precisar ir ao mercado, tem um zagueiro que você fala, pô, fulaninho de tal aqui encaixaria muito bem no Cruzeiro. Eu vi que o Palmeiras fez uma sondagem pelo Alexandro do Lille, que até é convocado para a seleção. Falei, tem a menor chance de vir, né? Jogador de 30 milhões de euros, sei lá. Quer dizer, a menos que alguém queira pagar 30 milhões de euros, né? A gente pagou. Então, enfim. Mas vocês conseguem ver um zagueiro? Nino está sendo citado aqui também, Lucas Veríssimo. O Cruzeirense lá voltou pro Brighton lá, Igor ele jogou? Júlio, né? Ele jogou? Acho que ele Quantos que não milhões? jogou. Quantos milhões de euros nele? Não, empréstimozinho. Eu acho que Empréstimozinho pela com opção de situação atual compra? poderia rolar o empréstimo. Vem pra cá, filho. Vem pro seu clube de coração. Pedro Martins gostava muito do tal do empréstimo com opção de compra, né? Nisso aí. O João Marcelo, inclusive, veio nessa. Exatamente. Verdade. Você testa Ficou o no cara. ficou no banco lá contra Everton. Vem pro Cruzeirão, Não Igor. deve ser aproveitado. Vem pro Cruzeirão como se fosse só ele. O cara pega o avião e vem. Vou né? fazer essa negociação aqui agora. O Samuel Boa, vai Samuel. sugerir o nome. O WhatsApp pro Joaquim Pinto aí, sugerindo o nome. Eu gosto do Joaquim, mas eu não tenho acompanhado a temporada. Ele tá no México, né? Isso. Tá no Tigres. Pois é. E assim, é um mercado também que paga muito bem, né? Pratica salários muito altos e aí ainda tem a disposição do atleta de abrir mão de valores e vir ao futebol brasileiro. Mas a questão é que o Cruzeiro vai precisar trazer alguém, caso se confirme uma situação mais grave do Jonathan Jesus, que não é para compor elenco. Porque para compor elenco já tem o Janderson e o Bruno Alves, né? Então vai ter que ser alguém para brigar por titularidade, porque em tese o Jonathan Jesus briga por titularidade com o Vidalba. E aí vai precisar ser um zagueiro mais pronto, de um patamar acima, e aí vai precisar desembolsar uma graninha. E seria interessante também um zagueiro que já conheça o futebol brasileiro. Até pela temporada ter começado, querendo ou não, um trabalho novo, acho que seria interessante. Aí a gente pode falar do Joaquim, que realmente é bom zagueiro, seria um acréscimo legal, principalmente no jogo aéreo. Nino é muito difícil, né? Mas seria ficha 1, digamos assim. Todo mundo quer, né? Veríssimo é muito bom jogador. Tem outros estrangeiros que eu gosto também, mas aí já não casam com essa questão de conhecimento do futebol brasileiro, né? O Marechal, que tá lá no Dinamo Moscou, tem o Lautaro Ribeiro, do River. Mas eu acho que um jogador nessa linha aí, que conheça o futebol brasileiro, seria interessante, para que o Cruzeiro tenha menos risco na sua aquisição. Eu ouvi, você também ouviu. Caio Fábio falou que quer um zagueiro que tem experiência no futebol brasileiro. Mateu Gamarra volta pro Cruzeiro? É isso, Caio Fábio? Pelo isso amor mesmo que de você Deus. pediu? Aqui, eu falei com uma pessoa aqui sobre o... É Igor Júlio, né? Igor Júlio. O clube não vai liberar emprestado, mas venda libera. E eu não vou falar o valor aqui, porque senão Não. outras Então torcidas fica vão... mais Sim, caro. sim. Então fica mais caro. Não cometa o erro que o BAP cometeu. Ih, o cara tá me ligando, velho. Como é que... Se vier, pode agradecer Samuel Venâncio. Ou cobrar também, né? Porque vai que ele Exatamente. vem Vai e que não o cara se joga adapta. mal. Então, Ser diretor de futebol. traz o Neres. Meu Deus do céu. Não, calma, gente, calma. Então, Aqui, eu tô ao vivo aqui, eu te chamo aí daqui a pouco. Só acabar a live aqui. Vamos fazer essa negociação aí acontecer. olha aí, hein? Tô brincando, viu, gente? Não, tô brincando. Mas aqui Já faz o Pix aí, Samu. É porque se o Jonathan tiver... Porque o Cruzeiro acho que já precisava de zagueiro, né? Sim. Então, se machucar, vai ter que contratar um outro zagueiro, velho. Situação complicada, porque o Vidalba tá voltando também, e por mais que seja um zagueiro confiável, voltar de lesão é sempre uma Talvez dúvida, não né? volte do nível que estava no ano Isso. passado. Às talvez vezes demora demore. um pouquinho, né? Igual Exato. o João Marcelo. O João Marcelo, Exato. que é muito mais jovem, né? O João Marcelo tem acho que 24 ou 25 anos, o Vidalba já tá na casa dos 30. Então, o jogador, como ele volta, depende muito de cada um. Então, vamos com calma, meus amigos. Vamos aguardar, então, se o Samuel consegue contratar o nosso próximo zagueiro aí.
Eu acho que algumas coisas só a gente pode tirar de uma vitória sobre o Betim, com todas as circunstâncias e beleza, os 3 pontos. Foi até a pergunta que eu fiz para o Tite, essa comemoração ela tem que ser pela pressão que me assusta. A gente precisa de jogadores que vão passar por um momento de turbulência, mas não vão demonstrar que estão sentindo esse tanto que eu vi ontem. Mas precisava vencer. De qualquer jeito que tivesse sido a vitória, ela era necessária. E essa vitória veio, eu acho que isso é importante, a comemoração tem que parar ali. Internamente, o sentimento que eu tenho e que precisa estar lá dentro é de que tem muita coisa ainda para mudar, mas muita coisa mesmo. Eu acho que a gente pode passar aqui essas 2 horas aí de regenerativo falando sobre vários pontos e vamos analisar ainda a entrevista do Tite, que eu achei com muitos pontos aí de atenção nessa entrevista. Vencer o Betim era mais do que obrigação, classificar no Campeonato Mineiro é mais do que obrigação, e com esse elenco o Cruzeiro precisa ser campeão mineiro. Do outro lado lá tem um time que é caro também, mas está todo reformulado, vivendo outros problemas também, ainda com dívidas aí atrasadas. Tem que regularizar isso esse ano, porque é ano de fair play até novembro. Então, o que mostra ali do jogo muita gente, jogadores querem derrubar o treinador. Isso aí esquece, né? A reação ali é de estar todo mundo muito fechado com a comissão técnica. Outra coisa, o preparo físico. Ninguém ia correr aquele tanto que correu debaixo de chuva como o Cruzeiro correu, né? O Gerson, quinta-feira, ele estava morto de cãibra, véio. Ontem, o que esse cara correu, véio. E aí, eu queria era ter mais 3 Gerson aí para colocar no time, véio. Porque é um cara muito diferente, véio. Teve uma bola que ele roubou de um cara lá, parecia... O carrinho, né? Sim, teve um carrinho, mas teve outra também no corpo, assim, que é uma facilidade absurda. É a posição dele, né? Eu acho que serviu esse jogo para... O Arroio é titular, incontestável. O Gerson no meio campo. Não sei, o gol saiu com o Arroio pela direita. Não sei se tirar o Christian lá da direita, que está adaptado, e jogar para a esquerda vai ser a melhor opção. Mas algumas coisas começam a acontecer de positivo, né? Então, Matheus Henrique entrou bem de novo, de 5, né? Então, quem sabe, né? A gente começa a encontrar agora a vitória sobre o Betim, valeu pelos 3 pontos, e para retomar mesmo confiança, tem essa sequência toda aí até o Carnaval. O aproveitamento tem que ser muito melhor e o desempenho melhorar, né? Claro que se você aproveita uma chance diante de um adversário que vai jogar recuado, logo de cara, né? O gol do Chico ia ser o quê? 15 minutos? Uns 20, 15. 20 minutos, né? Então ali ia abrir o espaço, ia facilitar tudo. E sobre a arbitragem da Federação Mineira de Futebol, nós vamos falar todo ano. O que tiver que ser feito para uma coisinha ou outra, eu acho que eles adiantaram o frame ali no passe do Kaique, o ponto de contato com a bola, e a câmera é uma coisa surreal, né? A linha traçada no Chico, ela não existe, né? Então, só que pedir impedimento semiautomático no Campeonato Mineiro, aí a gente vai estar em outra dimensão, né? Não tem nem na Série A do Campeonato Brasileiro, vai ter nesse nosso Mineiro aí. Meu Deus. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!